Meus queridos, como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Saudade de vocês, saudade da rotina, saudade de tudo aquilo que eu sempre falo pra vocês, saudade do contato humano, se bem que eu acho que mesmo quando a quarentena acabar e todo mundo puder voltar assim, pô, ainda vai estar com um pouco de medo de dar abraço, enfim, né? Pelo menos eu imagino. Ou não, né? Mas, enfim, prazer estar aqui de novo com vocês, prazer fazer parte da vida de vocês, certo? E poder de alguma maneira contribuir com o conhecimento e ensino de vocês. Olha só, pessoal, com o fim do conteúdo do livro 1, certo, do primeiro bimestre, eu trago para vocês hoje uma proposta de revisão do que foi estudado, para a gente relembrar e fixar tudo isso aí. E nesse momento eu preciso que vocês tenham muita consciência e responsabilidade. Porque não é porque a gente está confinado dentro de casa, no período de quarentena, que a gente vai ficar de pernas para cima esperando o tempo passar. Não. Certo? Muita gente reclama que não teve tempo de fazer isso ou aquilo. Se nessa quarentena você sair de casa da mesma maneira que você entrou, em questão de conhecimento, em questão de realização, significa que seu problema não é falta de tempo. Vamos ler um livro, vamos estudar alguma coisa, vamos tentar desenvolver uma habilidade. Isso é proatividade. Então, olha só, pessoal, presta muita atenção no que eu tenho para dizer aqui para vocês. Sigam a orientação do roteiro, façam tudo o que está escrito ali, certo? Estudem, aproveitem esse momento, usem o tempo de vocês de maneira útil também, ok? Não tem problema assistir Netflix, não tem problema assistir série, mas no momento de estudar, foco e façam direitinho, porque isso é o futuro de vocês, é o conhecimento de vocês em jogo. Beleza? Vamos lá então. Nós começamos o ano então falando sobre fontes e tipos de energia, onde nós vimos ali que a energia é aquela capacidade de transformar a matéria, certo? De realizar um trabalho, lembra de tudo isso? Até mesmo porque definir energia é algo complicado, por causa que existem os conceitos físicos, existem os conceitos químicos, mas a energia é aquela capacidade de realização de um trabalho, deslocamento de alguma coisa, aplicação de uma força ou até mesmo transformação da matéria, certo? Então prestem bastante atenção. Nós vimos que existem tipos diferentes de energia. Energia térmica, energia mecânica, energia química. Nós vimos que existe energia elétrica, energia luminosa e que a energia ela nunca surge do nada ou vai para o nada, ela sempre se transforma. Então, reparem bem, o simples ato de você mexer o seu braço, você está gastando energia para que isso aconteça. O simples fato de você respirar, de você existir, você está gastando energia. A energia que você gasta para poder respirar, o seu coração bater, vem de onde? Ela vem, então, do que você come. A energia química da quebra das moléculas de tudo aquilo que você comeu, como, por exemplo, aquele maravilhoso hambúrguer, vem, então, da quebra dessas moléculas, essa energia química, e é transformado em movimento, por exemplo, do seu coração ou pulmão. É um exemplo. Ou quando você simplesmente liga e desliga um interruptor, você está permitindo que a energia elétrica passando pelo circuito seja transformada em energia luminosa. E existem os seres vegetais que são capazes de pegar a energia luminosa, como por exemplo essa pequena suculenta, e transformar isso em energia química para elas também. Então vocês estão vendo que é um ciclo total, certo? Então reparem bem no seguinte. Nós vimos algumas fontes de energia, como por exemplo o Sol, é uma fonte de energia para a gente. E vimos os tipos de energia que existem. E então no segundo capítulo nós falamos sobre as transformações da energia. Como que essa energia pode ser transformada e utilizada por seres diferentes. Nós vimos então como que uma bateria é capaz de fazer, como por exemplo, um celular funcionar, ou como por exemplo, alguma, usina usa de uma fonte de energia para a transformação dela em outra. Vimos inclusive aqui nesse segundo capítulo as usinas elétricas que nós temos. Usina hidrelétrica, usina termoelétrica, eólica, nuclear, solar. E como que nós usamos esses tipos diferentes de energia para a transformação, por exemplo, de energia elétrica. E um conceito que a gente viu ali também é que
não existe essa de que nós temos um aproveitamento 100%. Nós vimos que muitas das vezes a gente perde parte dessa energia, isso é dissipado, por exemplo, em forma de calor. Até mesmo pelas linhas de transmissão, que é onde a gente fala então de circuitos elétricos. Então repare, o mecanismo de funcionamento de uma usina, ele, na maioria das vezes, ele é muito simples. E ele é basicão. Basicamente você precisa de uma caldeira, considerando um tipo de usina, né? Em que a água vai ferver. Essa água vai ferver como? Depende. A usina geotérmica usa do calor da terra para fazer essa água ferver. A termoelétrica, simples, ela usa da queima do carvão ou então do petróleo. Já a termoelétrica nuclear, ela usa do calor liberado pelo material radioativo para ferver essa água. Todas elas ali, no fim das contas, vão usar do vapor de água que foi gerado, lembra? Para girar uma turbina ligada a um dínamo, ou gerador de energia. Nós vimos também, por exemplo, a hidrelétrica, que usa a força da água, já que agora está usando a queda, a energia mecânica da água para a transformação disso em energia elétrica. A eólica, o movimento ali do catavento. Então nós vimos que existem tipos diferentes para a transformação. Tudo isso chega à nossa casa através de circuitos elétricos. Qual que é a ideia do circuito elétrico? Você precisa de um gerador de energia, nesse caso vamos considerar a usina hidrelétrica. Você precisa de um condutor de energia, que no fim das contas são os fios da rede elétrica, e um receptor, como por exemplo essa lâmpada aqui. A ideia de um circuito elétrico é simplesmente isso. Você tem um gerador, um condutor e um receptor. Gerador é aquele que está produzindo energia que vai circular no circuito. Condutor é o que vai conduzir. Até mesmo o ser humano pode ser um condutor. Pega na ponta do fio e encosta em alguma coisa. Não faz isso, tá, gente? Estou brincando, tá? Mas estou mostrando que até mesmo o ser humano pode ser um condutor, dependendo da situação. A água pode ser uma condutora de energia, desde que ela não seja água pura. Receptor é aquele que vai receber essa energia para a realização de algum tipo de trabalho. Ok? Como, por exemplo, a lâmpada ligada ou um ventilador ligado. É um exemplo que eu dou para vocês de um circuito elétrico. E nós vimos que para o circuito elétrico funcionar, ele precisa estar fechado. Não adianta o circuito estar aberto, a energia precisa ciclar ali dentro daquele circuito. Por isso que se você corta o fio de um lado, o circuito para de funcionar. A energia ela não vai só até aqui e para. Ela precisa do polo negativo e positivo, lembra? Precisamos de algo que a gente entrou aqui no consumo, que é a transferência de energia elétrica, ou seja, a corrente elétrica, que depende de quê? Lembra? De diferença de potencial. Então, quando a gente pensa no consumo elétrico, existem alguns detalhes que nós vimos aqui importantes, que a gente calculou como, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica, em que nós vimos lá, por exemplo, se era 220 ou 110 volts. Nós vimos, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica, quantos elétrons estão passando no mesmo momento por aquele condutor. Nós vimos a potência, agora sim, a potência elétrica de um determinado aparelho, a intensidade 110, 220, potência elétrica, se ele quanto que ele gasta de energia, certo? Por hora. Que inclusive nós fizemos os cálculos lá, potência elétrica, quanto que é de energia, quanto que é a intensidade que está passando, certo? De energia e quanto que isso equivaleria para horas. E falamos também do consumo total de energia, que era dado pelo consumo de energia elétrica, é dado pela potência do aparelho que está ligado, pela quantidade de horas que esse aparelho fica ligado, por quanto tempo. Tudo isso dividido por 1000. Por quê? Nosso resultado é dado em quilowatts. Vimos então que as unidades de medida são importantíssimas de serem levadas em consideração aqui. Repetindo então, intensidade, corrente elétrica, quantidade de elétrons que estão passando no mesmo momento. Potência elétrica, consumo dessa energia, certo? Por um aparelho por determinado tempo. E o consumo total de energia elétrica, que é o último cálculo que nós fizemos, é quanto esse aparelho consome, por exemplo, em um mês. A unidade de medida que a gente está usando aqui para potência
watts. A unidade de medida que a gente está usando para consumo total, quilowatts, dividido por 1000. É aquele milzinho que a gente viu lá nos cálculos. Por que que existe aquele 1000? Aquele 1000 é necessário, por causa que senão você vai ter um número enorme. Então, da mesma maneira que a gente tem, por exemplo, um byte, um kilobyte, que é o KB, certo? Ou um megabyte, um gigabyte, tudo isso aí é para você não ter um número enorme ali na hora que você calcular o tamanho de um arquivo. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. E assim por exemplo, assim por diante. A mesma coisa vale para o consumo de energia. 1 kilowatt equivale a 1000 watts. Por fim, a gente falou do uso consciente de energia. Já que a gente usa de fontes, às vezes, nem tão ecológicas para a produção, a economia da energia é importante de ser levada em consideração. Não é corona, tá, gente? É só porque eu engoli um gotícula aqui de água. O uso consciente de energia aqui é importantíssimo de ser levado em consideração. Por quê? Primeiro, o bolso dos pais ou responsáveis de vocês. Afinal de contas, a gente tem que levar isso em consideração, não é mesmo? Mas também a gente precisa pensar na ecologia disso aí. Isso é ecologicamente correto de você pensar em economizar energia elétrica. Então, olha só, sigam as orientações do roteiro, façam tudo isso com cuidado e carinho, certo? Movimentem-se, não fica parado dentro de casa também, é importante continuar praticando atividade física. E pessoal, um grande abraço, é um prazer mais uma vez e até a próxima. Beijão!